E uma coisa que eu vou chegar num ponto aqui, a gente demite colaborador, né? E tem uma frase que eu falo muito que é demitir paciente. A gente sabe que às vezes o paciente pode ser um paciente tóxico, por mais que a gente tenha que atender, fazer todo nossa conduta. Eu acho que nós médicos a gente tem muito medo de fazer isso às vezes, né? Mas infelizmente chega um momento que a relação médico-paciente acaba por uma questão não só do lado do paciente, mas também do lado do médico, né? Arthur, eu sei que você é radiologista, trabalha com pacientes de N tipo, desde o idoso até uma pessoa mais sadia. Você já teve algum caso que você fala, cara, olha, eu tive que fazer isso porque ele me feriu de algum jeito, me desrespeitou? Como que é o Arthur nesse sentido? Você já teve essa postura de ter que demitir um paciente? A minha experiência clínica, né, por ser diagnóstico, eu tenho muito menos contato com o paciente, então assim, o meu número de casos é bem menor. Mas eu já tive alguns casos que eu realmente assim percebi, cara, esse paciente eu não posso mais atender. Principalmente quando envolve alguma questão, como que eu posso explicar para você? Vamos dar exemplo. Estou lá na residência e fiz um ultrassom num paciente e aquele paciente quis puxar papo, conversar, convidar para sair. Logo no momento da consulta, mesmo tendo um outro profissional dentro da sala, assim, e tal, e você vai onde eu já... Esse é o tipo de paciente que a gente já vê assim. Assédio, né? Um assédio. Isso, vamos pensar o assédio. O assédio, palavra acho que resume. O assédio é algo que eu já sofri algumas vezes. Perfeito. E que, para mim, assim, cara, não tem como. Claro. Né? Você tem que saber limitar. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer com aquilo. Perfeito. Às vezes você pode tentar consertar. Sim. Só que eu acho que não é nem interessante isso. Sim. Né? Assim, olha, agora quem vai atender é um outro colega e acabou. Perfeito. Né? Então, essas situações de demitir paciente, para mim, foi muito mais por história de assédio. Uma outra seria da parte que você não tem capacidade de resolver aquele problema, perfeito, mas que aí não entra num outro contexto, mas você tem que fazer a sua leitura de que assim eu Sim. não consigo. Sim. Né? Eu já tive também exemplos de pacientes com uma conduta perante a equipe, uma conduta muito ruim, pacientes muito soberbos, né? Seja por qualquer não situação. Aderente ao tratamento, não aderente, mas isso eu já presenciei muito assim de pacientes muito soberbos, mas poderia ser porque a pessoa é assim, pode ser porque ele está passando por um problema muito, muito grande, ele está naquele momento agindo daquela forma, mas isso para mim me fere, né? Porque nós temos responsabilidade diferente a isso. Então, né? às vezes, eu já, assim, cara, eu não vou mais atender esse paciente. Se você pode, por favor, por quê? Porque eu não consegui criar um vínculo legal. Sim, perfeito. Então, as minhas experiências, meus cases não são tantos. Sim. Eu acho que você, por exemplo, deve ter cases muito maiores na época de... Na verdade, o que acontece? Eu acho que lógico, hoje eu fico numa parte muito mais de gestão, mas eu vejo que demitir paciente, quando eu falo, são pacientes que vêm já com um viés já de uma maneira de malícia em cima do médico ou em cima de uma empresa. E eu acho que, por exemplo, maltratar colaborador, criar já caso por coisas que às vezes não é... Tudo bem, cada um tem uma percepção do que vamos falar assim, o que atinge ou não dentro da jornada desse cuidado. Então, assim, eu já percebi muitas coisas que, sim, tinham razão, a dor do paciente, do problema, que a gente entende que a angústia, a ansiedade de ele tentar resolver um problema, às vezes aflora um outro lado dele, né? A gente sabe disso, mas também já tive casos em que o paciente ele já vem com uma má intenção frente a todo o problema, desde o começo. Então, e acho que é esse ponto que eu falo da demissão do paciente, né? Lógico que a gente, como médico, a gente tem que ajudar todos, né? Durante o nosso código de ética, tudo, mas a ideia aqui é discutir justamente isso que eu te falei. Cara, o quanto isso é prejudicial para o nosso time. Porque, às vezes, a gente tem que parar de atender esse paciente, não porque a gente quer, é porque o comportamento dele conosco, né, dentro da instituição, acaba sendo, na verdade, desrespeitosa. Sim. Seja no assédio, seja na maneira como trata. Então, assim, lógico que a gente entende a dor do paciente, mas tem momentos que a gente tem que dar um basta, porque senão, se a gente ficar perdurando, e nós médicos temos esse conceito de que nós temos que
fazer tudo e aceitar tudo porque somos médicos. Sim, é verdade, a gente vai ajudar, mas tem um momento que a gente também tem que ter um basta, porque senão começa a prejudicar outras coisas, as pessoas que estão envolvidas em todo o nosso ecossistema. Sim. Seja os pacientes que estão em volta, Sim, que não começa a falar, mas o que está acontecendo aqui nessa instituição, né? E aí gera um problema maior, porque não é nossa, mas será que é isso? E às vezes não é isso, é uma percepção que um tem e começa, né, a infringir, aí, passar as barreiras além do paciente em si. E até o médico, como ele, né, na grande maioria das vezes, naturalmente, ele é o líder da equipe de saúde naquele momento, se ele também não tomar frente disso, tanto a equipe como os pacientes vão ficar percebendo assim, mas vocês estão permitindo que isso aconteça, que ele me maltrate dessa forma? Aceita, né? Então, isso também é importante a gente ter consciência de que, assim, não é às vezes, não deixa que a equipe de enfermagem resolve. Isso, que a grande maioria dos médicos, né, na radiologia, isso acontece muito. Acontece muito. Deixa a enfermagem, o administrativo resolver. Toma essa frente. Eu acho que não precisa ter medo, entendeu? Né? Lógico, de uma forma muito tranquila, muito sabendo escutar, porque uma pessoa quando está agressiva ou em qualquer outra postura, ela vai falar coisas que às vezes não condizem com a realidade. Você, tudo bem. Então, Perfeito. Então acho que tem que ter uma boa comunicação, tem que saber ter essa comunicação. E o que você falou, cara, eu acho que a questão mesmo não é demitir. Você está demitindo, não. Explicar o motivo por que não vai atender mais esse paciente. Eu já tive casos que eu tive que conversar. Falar, olha, por isso, não só pela capacidade de resolver o seu problema, por causa disso, não me sinto confortável. Acho que essa transparência faz bem, entendeu? Porque a transparência, ele entende que você não está lá para justamente... Não é porque você não quer, porque você não consegue mais ter esse relacionamento. Porque acho que o relacionamento, novamente, volta, né? Pessoas, né? Não é processos, é pessoas. Se você não tiver um relacionamento com o seu paciente, nada vai adiantar você ficar com ele. Você vai até prejudicá-lo em algum momento. Né? Então, acho que essa reflexão que nós médicos, quando estamos... Temos que, lógico, não é sair demitindo todo mundo, pelo amor de Deus, não é isso. É entender as nuances na hora. Opa, deixa eu ser um pouco mais racional aqui, eu vou entender que esse caso aqui não é para mim, porque vai dar um problema de relação com o paciente. Acho que e o médico tem que ter essa expertise agora, ele tem que saber porque senão ele pode prejudicar o todo. Sim. O todo. E o todo é o todo. As pessoas que estão nesse projeto são os pacientes que confiam em você por algum tempo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que saber fazer uma boa gestão nesse sentido, né, tem que Arthur? saber, senão eu concordo mesmo. Bacana. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!